Bendito seja Deus que nos chamou para louvor da sua glória. Eu cumprimento a todos com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. E é com alegria que estamos chegando até você com mais um programa Mensagem de Vida. O nosso tema hoje é sobre o conformismo. Mas antes da nossa meditação, eu quero fazer um convite para você. Todas as terças-feiras, 19h30, acontece em nossas igrejas a corrente de oração dos 7 passos para a vitória. Nesta terça-feira estaremos orando e você é o meu convidado para estar conosco e eu quero te ajudar em oração. Às 19h30 na terça-feira. Na quarta-feira à tarde, às 15 horas, nós temos a Tarde da Bênção. Muitas pessoas que não podem ir à igreja à noite têm ido nesta reunião e para receber ali uma palavra de fé, uma palavra de encorajamento. Na quinta-feira nós reunimos em células, que são os grupos familiares que reúnem nos lares às 20 horas. E esses grupos, eles reúnem para estudar a palavra e orar uns pelos outros. Caso você queira receber o apoio de oração de um desses grupos, entre em contato conosco. Nosso telefone é 3321-5161. No sábado, às 19h30, nós reunimos o culto de adoração a Deus. No domingo de manhã, às 9 horas da manhã, nós temos a Escola Bíblica Dominical. E às 19 horas, o culto de celebração a Deus. Fica aí o nosso convite. É sempre uma alegria receber pessoa como você em uma de nossas igrejas, uma de nossas reuniões. Como eu já falei, eu quero falar aqui sobre o conformismo. O conformismo é um dos grandes entraves do progresso na nossa vida. Por quê? Quando nós achamos que já está bom, que já chegamos ao suficiente, que não almejamos nada mais, não ambicionamos nada mais, ficamos inerte, parado, e a vida, na verdade, a vida é dinâmica. Ou nós avançamos ou então retrocedemos, ela não para. E é sobre isso que eu quero pensar com você nesse instante, num texto que encontra em 2 Reis, capítulo 13, a partir do verso 14, que registra a história de alguns personagens que eu quero pensar com você sobre a vida deles. No capítulo 13 de 2 Reis, a partir do verso 14, assim: Estando Eliseu padecendo de uma enfermidade de que havia de morrer, Jeoás, rei de Israel, desceu a visitá-lo. E chorou sobre ele e disse: meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros. Então lhe disse Eliseu: toma um arco e flecha. E ele tomou o arco e flecha. Disse o rei de Israel: retesa o arco. E ele o fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei. E disse-lhe: abre a janela para o oriente. E ele a abriu. Disse mais Eliseu: atira, e ele atirou. Prosseguiu: flecha de vitória do Senhor, flecha de vitória contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. Disse ainda: toma a flecha, e ele a tomou. Então disse o rei de Israel: atira contra a terra, e ele feriu a terra, feriu 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes deveria ter ferido. Então feririas os sírios até consumir, porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Esse texto eu quero pensar com você sobre um rei que, conformado, Jeoás, ele era um cidadão que estava enfrentando um inimigo que estava roubando dele as riquezas do seu país, e ele, como o rei, ele representava o exército de Israel. E ele então resolve fazer uma visita para o profeta, como uma visita de cortesia, uma visita comum, até porque ele estava, Eliseu estava para morrer, e ele resolve então ir lá despedir, como despedir do profeta.
E ao chegar lá, ele começa a chorar e dizer: meu pai, carro e cavaleiros. Ele estava dizendo: olha, nós, a partir de agora, nós vamos perder as guerras, porque Eliseu está morrendo. Com essa atitude ele estava dizendo: nós vamos morrer. Nós vamos perder, porque esse homem é um homem de Deus, um homem luta. Foi-se o tempo. Mas esse profeta, mesmo no leito de morte, ele chamou aquele homem para fazer um ato profético. Ele chama o rei Geás e fala com ele: pega a sua flecha, pega o seu arco. E ele pegou e ele colocou as mãos sobre a mão desse rei e falou assim: abre a janela e atira a sua flecha em direção aos sírios. E ele assim o fez. Depois desse ato profético, é como se atingindo o rei da Síria, ele fala assim: agora você vai atirar no chão. E ele atirou a primeira, a segunda e a terceira vez, ele parou. E isso trouxe uma indignação muito grande no Eliseu. Porque esse homem estava ali, agora profetizando na vida daquele rei. Ele falou assim: flecha da vitória contra o sírio. E ele simplesmente: não, já estou satisfeito. Já é o suficiente. Esse rei Geás falou assim: não, já está bom demais. Quando nós pensamos sobre esses dois homens, esses dois personagens, o rei Geás e o profeta, esse Eliseu foi um homem que era inconformado, ele queria mais, sempre na vida dele era assim. Se você ler o histórico da vida, esse homem mesmo na morte, ele era um homem que não conformava. E esse rei vai assim: não, ele só vivia de recordação, saudosismo. Ah, se o Senhor tivesse forte para ir diante de nós. Ah, se o Senhor... Não, Eliseu estava mostrando para ele assim: olha, você é o homem. Você é o homem que vai dar vitória para Israel. Porque a vida de Eliseu foi uma vida de inconformismo. Ele era inconformado com a situação, ele não era uma pessoa qualquer. Se você começar o histórico dele, desde quando chamou, quando ele estava lá trabalhando, Elias passou para ele, né? Porque Elias era diferente desse homem. Elias pediu para morrer, pediu para desistir, e aí Deus falou com ele: ó, se você quer morrer, você vai morrer. Mas você arranja um rei para a Síria, arranja um rei para Israel e arranja um substituto. Isso significa que até para desistir a gente tem que ser responsável. Deus não quer pessoa irresponsável. E aí ele chama Eliseu, joga a capa, Eliseu fala assim: a hora que chamou, ele entendeu. Aí ele pega e mata os bois, ou seja, um homem, ou 880. Ele acabou com os bois, matou e passou a seguir Elias. Quando Elias falou assim: você vai ser o profeta, eu falei assim: ó, eu posso até ser profeta, mas eu não vou ser um profeta mais um, não. Eu quero porção dobrada. Olha que resignação. Que homem determinado. E você lê a história de Eliseu, você vai ver que ele, na verdade, ele fez o dobro de sinais e milagres que Elias fez. Porque ele entendeu que ele deveria fazer. Queridos, na nossa vida também. Ao ler o Novo Testamento, nós vamos ver o que Jesus falava para as pessoas, dizendo assim: seja segundo a sua fé. Então, o limite para nós crescermos na vida é proporcional à nossa fé. Todos os milagres ou coisas que Jesus fez, ele não dizia assim: seja segundo o meu poder, seja segundo a sua vontade, não, a sua fé. Então, há coisas na nossa vida que nós precisamos de posicionar. E quando nós trazemos isso para o âmbito da família, há pessoas que a família dela está sendo destruída. E ela, ao invés de posicionar para guerrear
Aí, eu tenho 5 filhos, eu tenho 2 que estão na igreja, 3 estão se perdendo. Por que a pessoa não posiciona, começa a guerrear? Porque essa guerra de libertar as pessoas está sobre os nossos ombros. Porque a igreja do Senhor, porque assim, Jesus manifestou para destruir as obras das trevas. E Ele é a cabeça da igreja, nós somos o corpo. É nós que temos que libertar as pessoas, nós que temos que curar as pessoas, orar pelas pessoas, libertando e expulsando os espíritos malignos. Ou você que está me assistindo, acha que Deus vai fazer isso? Não vai fazer, porque Ele já passou essa ordem para nós, tal qual Ele passou para Geás. Você que vai libertar Israel da mão dos sírios. E ele era um cidadão conformado. Não, mas tá bom, isso aqui já tá bom. Ou então assim, não, mas bom mesmo é na época do fulano. Deus estava dizendo, agora é sua vez. A geração já passaram, agora é sua vez. Agora é o momento para você agir. E você que está me assistindo, é o momento para você orar pela sua família. Imagina você que está me assistindo. Um juiz, quando ele está lá no tribunal, ele estabelece uma sentença sobre uma pessoa. E ele então dá ordem aos seus agentes, os funcionários, para ir lá executar a pessoa. Você acha que o juiz vai sair de lá do tribunal e vai lá resolver as coisas? Não, ele decreta, ele ordena. Mas quem que tem que executar as leis, a pena, é os agentes que estão a serviço do tribunal. Quando o Senhor Jesus ele veio aqui, ele fez tudo o que devia fazer para nós. Mas você acha que Deus vai sair de lá do tribunal, né, do trono dele para vir aqui? Se ele falou assim, ide por todo mundo, pregai o evangelho e esses sinais seguirão os que creem. Então se tem uma pessoa viciada na sua família, você que tem que posicionar, orar por ela, expulsar aquele demônio do vício. Uma pessoa doente, você tem que expulsar aquela doença. Uma pessoa que está com dificuldade, você que tem que orar e implementar essa guerra, essa batalha. Você não pode ficar conformado, achar que isso é normal, a sua família sendo destruída. As pessoas sendo destruídas no casamento, destruído no vício, e você vai ficar ali assistindo, vontade. Não, a vontade de Deus é que nós unimos a Ele para promover o reino dele aqui nessa baixa terra. Essa tarefa estava sobre este homem e ele ficou conformado. E isso trouxe uma indignação muito grande sobre o profeta Eliseu. Ele olhou para aquele homem e falou assim, que camarada que está com uma atribuição, com uma tarefa dessa, e ele é omisso. Quem sabe você que está me assistindo, fica lá falando, Deus, vem fazer isso aqui para mim, Deus. Deus não vai fazer isso para você. Deus não vai libertar o seu ente querido se você não tomar posição. Porque é a sua tarefa como servo do Deus vivo. Porque Ele nos incumbiu dessa tarefa. Orar pelas pessoas, libertar as pessoas e promover o reino dele aqui nessa baixa terra. Pensa sobre isso. Deus não vai sair lá do trono dele, não. É eu e você que estamos aqui para promover o reino dele. Portanto, eu quero orar para que Deus nos dê a autoridade e entender essa dinâmica, porque é através de nós que as pessoas serão libertas. Bendito Deus e Pai, eu me dirijo a Ti em oração. E eu oro por este telespectador que tem assistido essas lutas, essas dificuldades. E às vezes ora a Ti pedindo para o Senhor vir e resolver isso. Mas nesse instante eu te peço que o Senhor revista essa pessoa de autoridade, para que ela possa declarar guerra ao mundo das trevas, para que o reino do Senhor se estabeleça na sua casa, na sua empresa, aonde for a sua esfera de ação. Eu profetizo a autoridade de Deus sobre esta pessoa, em o nome de Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Estamos chegando ao final de mais um programa Mensagem de Vida, e eu espero você no próximo programa Igreja Batista Renascer, uma mensagem de vida.